Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Fórmula 1 e sobre Donald Trump. Não é, assim, piada que eu tô falando aqui, não. Um negócio bizarro, né? Porque ontem, né, o Trump resolveu fazer basicamente um tarifaço mundial, colocar tarifas no mundo inteiro, e aí é aquele negócio, já tá tendo reações, bolsas desabando pelo mundo todo, o dólar também decaindo bastante. Mas uma das coisas que a gente pensa que não podem ser afetadas, mas são, é possivelmente eventos que vão para os Estados Unidos e dependem de uma grande quantidade de transporte de equipamentos, como é o caso da Fórmula 1. Você tem que transportar os carros, você tem que transportar as ferramentas, entre várias outras coisas. Isso faz com que a Fórmula 1 nos Estados Unidos entre em risco. No momento, eu acho muito difícil que assim os GPs nos Estados Unidos não aconteçam, até porque a Liberty Media faz um esforço muito grande para que a Fórmula 1 ande nos Estados Unidos, sempre nas piores pistas possíveis. Essa coisa horrível de Miami, aí tem o circuito do Texas, tem gente que gosta, mas eu acho, por exemplo, Watkins Glen, Sebring, Indianápolis, tem muita pista melhor lá nos Estados Unidos. E é claro, tem o circuito de rua de Las Vegas. Mas assim, para montar toda aquela infraestrutura, para levar as equipes até os Estados Unidos, isso custa dinheiro. E com as tarifas que o Trump coloca sobre a União Europeia, basicamente todas as empresas são sediadas lá. E assim, você está sempre levando os carros de um lado para o outro do mundo, né? Então, eventualmente, você vai ter que pagar um frete para lá. E as tarifas sobre a União Europeia são de 20%, ou seja, tudo ficaria 20% mais caro. E as equipes não querem pagar por isso, porque eu acho que até essa questão do transportes entra dentro do teto orçamentário da Fórmula 1. E aí fica uma situação complicada, porque ou a Liberty Media teria que ajudar a financiar essa diferença das tarifas, o que eu acho muito improvável que eles tirem do próprio bolso para fazer isso, né? Ou não tem corrida nos Estados Unidos, né? Tipo, as equipes de... vamos pagar essas tarifas mesmo e tudo isso, vamos fazer isso. Entende? Não faz lógica. As equipes já têm orçamentos bem definidos e eles não querem pagar uma fortuna extra porque tem um idiota lá nos Estados Unidos governando, achando que isso de alguma maneira deixa o país mais rico, né? Porque eu tenho que falar sobre isso aqui, né? Porque é impossível não falar sobre isso e não entrar nesse aspecto político. Tarifas são uma das coisas mais imbecis que se pode se fazer, não deixa nenhum país mais rico. O Trump é um ignorante muito convicto. Ele é assim, a síntese da síndrome de Dunning-Kruger, né? Ele superestima demais as habilidades dele como um cara dos negócios. Ele já faliu 6 cassinos na vida dele. E é claro, né, como também essa questão de como ele vê a economia. O cara não tem a noção básica de economia. Inclusive, né, ele estava ontem falando sobre esse negócio do Dia da Libertação Americana. Tipo, parabéns, os americanos vão pagar 10% mais caro no mínimo por todos os produtos importados. Um país que importa 4,1 trilhão de dólares em mercadorias por ano. Então, imagina se metade dessas mercadorias deixa de ser importado, o caos que fica nos Estados Unidos. Porque nenhum país sobrevive sozinho, entende? Nenhum país vai conseguir suprir todas as suas necessidades sozinhas. Hoje a economia é extremamente interligada. Até para produzir um carro você tem que importar a borracha de algum lugar, você tem que importar o metal de outro. Não é nada simples, né? Tipo, e o fato da economia ser tão interligada torna tudo mais eficiente, né? E assim, o cara chegar lá e ficar falando, assim, ele chegou ao ponto de falar da crise de 29, que é a maior crise da história financeira da história da humanidade, né? Que a culpa dela ter se prolongado tanto é que os Estados Unidos deixou de tarifar. Para quem não sabe a situação, a crise de 29, ela estoura lá com a queda das ações na Bolsa de Nova York no ano de 1929, mas não é o ápice da crise. O ápice da crise foi em 1931 e 32, quando o presidente dos Estados Unidos na época, o Herbert Hoover, instalou uma tarifa chamada Smoot Valley, né? E a Smoot Valley fez com que as importações nos Estados Unidos caíssem lá para baixo, piorassem relações diplomáticas e basicamente fez com que a crise se alastrasse de uma maneira inacreditável e causou realmente um impacto incrível, né, negativamente falando, na economia americana. A economia americana só começou a se recuperar quando o Franklin Roosevelt aboliu a tarifa, né? Foi o Roosevelt que chegou lá e aboliu a tarifa, e foi aí que começou a recuperação, uma recuperação lenta, mas ela veio, né? Por causa dos danos que a tarifa fez, dos danos diplomáticos. Então, assim,
Ele falar um negócio desse, né? Tipo, é um idiota convicto, né? Tipo, não é um cara que estudou isso. Ele fala um monte de coisas assim, falando com muita convicção. Parece que ele tá falando uma coisa super inteligente, mas não tá. E aí, assim, tarifas, né? Tipo, como é que você vai explicar para alguém que é bom pagar mais caro por uma coisa só porque o presidente acha isso, né? Porque ele tá comprando briga com a União Europeia, ele tá comprando briga com o Canadá. Imagina, você arrumar briga com o Canadá. Tipo, os vizinhos mais amigáveis possíveis, o cara vai arrumar briga com o Canadá. Tipo, eles querem ameaçar a soberania do Canadá, querem anexar o Canadá, né? Tipo, é inacreditável. E agora chegou ao ponto de ele estar atrapalhando a Fórmula 1. Então, assim, o custo dos transportes vai ficar mais caro, isso vai atrapalhar bastante, sim, a logística da categoria, mas eu acredito que ainda vão dar um jeito de fazer essas corridas pela mentalidade que a Liberty tem em relação a esses GPs nos Estados Unidos. Eles tratam esses GPs com muito mais aquele teor sagrado para eles do que propriamente uma corrida em Spa-Francorchamps, né? E Spa-Francorchamps vai virar GP rotativo, né? Para eles, assim, a Bélgica, para quem não sabe, o Ecclestone, tempos atrás, colocou taxas menores para se estar no calendário para circuitos históricos. Monza, Spa-Francorchamps, Silverstone, esses circuitos todos pagam muito menos do que outras pistas, porque o Ecclestone via esses circuitos como templos do automobilismo que não poderiam ficar de fora do calendário. Quando ficam de fora é por reformas, né? Spa ficou fora em 2006, porque eles mudaram a chicane da Buzz Stop, mas desde então tá sempre no calendário. E a questão tá mais do que correto por ver dessa maneira. Só que a Liberty Media não tem nenhuma noção da importância de Spa pro calendário, né? E aí a gente vê eles tratando Spa com esse desrespeito todo. Eles vão transformar em um GP rotativo. Para eles, Spa é descartável, mas os GPs dos Estados Unidos, né, Miami, com aquela a marina artificial, né, andando no meio de um estádio de futebol, no estacionamento de um estádio de futebol americano, isso é intocável, né? Vamos ver. Eu estou bem curioso para ver como vão solucionar isso, mas no momento a resposta das equipes não vão pagar essas tarifas extras e um custo exagerado para transportar seus equipamentos para os Estados Unidos. A Fórmula 1 vai ter que dar um jeito de solucionar isso. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.